Nós não celebramos bem no ano passado os nossos 200 anos de independência. Por quê? Porque a história que a gente contou foi essa história super tradicional. Que um belo dia... Então eu vou te contar a história que eu aprendi. Conta lá. Aí você conta o que é a verdade. Conta Vamos aí. lá, Lene, me ajuda. Um belo dia, Dom Pedro, em seu cavalo, às margens do rio Ipiranga, Veio cavalgando. putinho, né? Falou, você quer saber uma coisa? Eu vou declarar a independência do Brasil. Levantou a espada e falou o quê? Independência ou morte. Isso. E todo mundo aplaudiu. E foi... Ganhou likes, ganhou seguidores. Exatamente. Né? Ultra popular. Ultra popular, A plaquinha chegou pra ele lá. A plaquinha de 1.000 chegou inscritos. de 1 milhão de inscritos. E aí... vivemos felizes para sempre, né? Exato. Tá, o que é a... Então, o que para tem de real? vocês, Lene e Vilela, essa independência foi como pacífica? Pacífica, Como foi? de boa. Todo mundo tava querendo isso. Ele só foi um cara que pegou o anseio da população e transformou Organizou isso aí, né? Não foi assim? Não foi assim, gente. Então vamos agora. Vamos lá. Bom, 1822, primeiro. Tá. 1822, aonde foi proclamada a independência? Você acha mesmo que foi lá às margens do rio Ipiranga? Não? Não. Às margens do rio Ipiranga, o que fazia Dom Pedro nas margens do Ipiranga, 7 de setembro de 22, você sabe? Não. Ele voltava de uma viagem, ele veio para São Paulo para resolver um problema de umas O que rebeliões. estava acontecendo na época? Qual era o contexto? Vamos lá. Qual o contexto? Portugal estava pressionando para que Dom João já tinha voltado, Para que ele voltasse. Dom João voltou. Tá. Por Tá? causa... Da rebelião, que estoura uma rebelião lá em Portugal, chamada Rebelião Liberal do Porto. A gente aprende isso. Mas a rebelião era só liberal para os portugueses. Não era liberal para o Brasil. Eles queriam recolonizar o Brasil. Então pressionam, volta Dom João e deixa aqui o seu filho. Veja que esse ditado que a gente fala tanto, quem foi para Portugal perdeu o lugar, tá errado. Porque Dom João foi para Portugal e deixou o filho aqui para garantir a lojinha, né? Bom, Dom Pedro fica aqui. Dom Pedro não era o filho mais velho e ele de repente fica como, né? Ele era uma pessoa, ele era o representante da corte aqui. Ele gostou desse lugar. Ele está com quantos anos? 20 e poucos. 20 e poucos anos. 24. Bem novinho. Aí ele era essa pessoa romântica, cheia de casos, de mulheres, isso tudo é verdade. Ah, é? A esposa dele, que era demais, a Leopoldina, era uma naturalista, foi super importante para a independência, morreu quase de desgosto, né? Mas a gente já conta disso, se você quiser. Bom, Dom Pedro vai para São Paulo, porque em São Paulo morava a família do José Bonifácio, todo mundo ouve falar dele. Né, o grande conselheiro. Os Andradas, que são da família do Bonifácio, eram muito poderosos em São Paulo. E Dom Pedro vem aqui para São Paulo para resolver uma rebelião. No caminho, ele conhece essa que passou para a história como a amante de Dom Pedro, a Marquesa de Santos. Já ouviu falar dela? Sim. Bom, essa história de amante também já é um pouco da nossa história muito masculina, né? Porque ela era uma pessoa também muito inteligente, que estava querendo resolver os problemas dela aqui em São Paulo e tudo mais. Teve um caso importante com Dom Pedro. Bom, Dom Pedro vai visitá-la. Tá voltando dessa visita. Primeira pergunta para vocês. Fazendo caminho... Voltando de Santos para o Rio de Janeiro. Quando ele recebe, ninguém sabe dessas cartas, ele recebe uma comitiva dizendo, uma carta que é da própria esposa da Leopoldina, dizendo que Portugal está pressionando demais, tá? Para ele voltar. Para ele voltar. Bom, você acha que ele ia estar com uma roupa toda bonitinha, oficial, vindo da casa da amante? Não, claro que não. Claro que não. Você acha mais que ele despercebido ele passasse? Exato. Melhor. Você acha que ele estava tão pertinho, estava tão cercado de guardas, se a viagem não era oficial? Eu imagino que tinha guarda, mas não tanto. Não tanto, né? Vou te contar mais. Por que ele estava perto do Riacho do Ipiranga? Por quê? Vem. Deixa eu ver, aquela região de Santos... Não tem a ver, né? Tem a ver? Não, já tinha passado. Ele estava perto do Riacho do Ipiranga porque ele não estava bem das funções estomacais. É verdade. E dizem os documentos que ele tinha que apear-se. Esse é o termo bondoso. É mesmo? Bom, para vocês terem ideia, em 22 ninguém falava de São Paulo, as margens do Ipiranga. Não, a independência ocorreu no Rio de Janeiro. Só se falava do Rio. Quem que criou essa versão? O próprio Dom Pedro
em 1827. Por quê? Porque ele passava por um mau período e ele resolveu criar essa versão bacana da nossa independência. Mas como é que a gente formou o nosso imaginário sobre 22? Quando você pensa em 22, o que você lembra? Tem uma imagem, um quadro famoso. Exato, o quadro do Pedro Américo. Exato. Muitas vezes uma nação se imagina a partir de uma tela que também é imaginada. Você sabe quando foi feita essa tela? Não. 1888. Portanto... Bem depois. Quanto tempo depois? 30 anos? Mais de muito mais. 22, 88, 64. Né? Você vê que eu não 66. sou bom de matemática. Bom, 66 anos depois. Encomenda de quem? Quem estava no poder em 88? Dom Pedro II. Uhum. Portanto, essa era uma homenagem do filho para o pai. Heróica. Heróica. Então, o que eles fazem? Naquela região do Ipiranga, lembra da tela, tá? Do Pedro Américo. Lembra, é muito forte essa imagem. Ele tá montado num cavalo. Tá. O que chama atenção para você? Ai, e agora? Tá em cima do morro. Não tem morro naquela região. É um vale? É um vale. O artista falou, em nome da nação, eu sacrifico a geografia. Ele escreveu isso. Ele escreveu? Ele escreveu um livro em 88. Mas tá dentro do trabalho de um artista realmente fazer isso daí. É isso que ele fala, ele tem que engrandecer. Então ele falou, não ia colocar Dom Pedro num riacho, numa planície, tem que colocar ele alto. Mais ainda, viagem longa não era feita num cavalo. Não? Nunca. Era feita em... Carruagem, alguma tipo de coisa? Lombo de burro. Por quê? Porque o burro é um cavalo que aguenta, ele aguenta longas distâncias. Só que Pedro Américo em cima de um burro, falou, não posso colocar ele em cima de um burro. Né? E cadê o povo nessa tela? Cara, ele em cima de um burro... Tá imaginando? Com uma roupa normal. Normal, sujo. Tá passando mal. Tá passando mal. O que é real é o riacho do Ipiranga. E não tem povo. Na tela, você lembra do lado esquerdo? Tem apenas o cara que leva o gado. Tem um bandeirante, essa figura aqui. Você acha imagem pra gente, né? Por favor. Aí a gente coloca aí pra ele. Tem o cara... Um cara que tá levando o gado, o boiadeiro, um bandeirante. E no alto, que ninguém vê, tem o povo. Bom, qual é a característica comum? Os três são não brancos. Uhum. Isso eu não lembro. Olha depois. Vamos colocar a imagem. Tá. Nenhum deles participa da ação. O que eles estão fazendo? Espectadores. São espectadores. Que é a posição que a gente imagina que o povo deve ter. Assiste. Só assiste. Assiste e aplaude. Não interfere. Não interfere. E o mais incrível é que a figura do povo que está lá no alto é um carinha negro. Ele é negro, descalço, porque os escravizados eram sempre retratados descalços, e ele está andando, ele com um burro, e na direção oposta da independência. Eu estou te contando isso para mostrar como a independência foi sendo criada. Foi em 1922 que São Paulo, para comemorar os 100 anos, criou o Museu Paulista e associou a pintura... O Museu do Ipiranga, você está falando? O Museu do Ipiranga. Associou a pintura com São Paulo. Para dizer, só podia ser em São Paulo, por causa do protagonismo paulista. Claro. Então foi no Rio, na verdade. Foi mais um... E aí, em 22, você tem um sequestro de São Paulo, que quer transformar a independência numa independência de São Paulo. Entendi. São Paulo protagonista.